Se vimos que Deus Pai elege e Deus Filho redime, devemos agora considerar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Sua obra na salvação não é acessória, nem meramente subjetiva, mas é muito fundamental, objetiva e segura. O Espírito é quem aplica a redenção ao coração do eleito, sobretudo, é apresentado nas Escrituras como a garantia irrevogável da herança eterna. Com clareza, muito singular, Paulo escreve: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 ao 14. Nesse texto, duas palavras-chave sustentam toda a teologia da segurança do cristão. A primeira dela é a palavra selados, que em grego dizemos phraizo. Selar algo significava marcar com a autoridade de um dono ou garantir a inviolabilidade de um documento. Um selo era a marca de propriedade e segurança. Ao dizer que os cristãos foram selados com o Espírito Santo, Paulo afirma que eles pertencem a Deus, eles estão protegidos contra qualquer usurpação e a sua salvação está segura e autenticada. E a segunda palavra aqui é a palavra penhor, que se pronuncia aravon. Esse é o termo, um vocábulo comercial que significa garantia antecipada, um depósito irrevogável, entrada que assegura o restante. É como um pagamento inicial que confirma que o restante virá. Logo, o Espírito Santo não é apenas um símbolo da promessa de salvação futura, ele é a própria antecipação dessa realidade. A presença de Deus em nós nos certificando de que a herança é nossa. Portanto, segundo o apóstolo Paulo, a presença do Espírito Santo no crente não é subjetiva ou instável, mas prova objetiva e definitiva de que sua salvação será consumada. E aí Paulo vai expandir isso em Romanos capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, isso no verso 9. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Versículo 11. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Versículos 14 ao 17. Veja que há uma progressão. O Espírito habita nos eleitos, ele testifica internamente que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros com Cristo. O Espírito não apenas nos santifica, mas nos confirma como legítimos filhos de Deus, e isso nos garante a herança eterna. A promessa não está baseada em nosso desempenho moral, mas na adoção realizada por Deus e confirmada pelo Espírito. Paulo também reforça isso ao escrever aos Coríntios: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, versículo 21 ao 22 do capítulo 1. Observe os verbos usados aqui. Confirma, Deus nos firma em Cristo. Ungir, ele ungiu, como fazia com reis e profetas, sinal de separação e missão. Selou, uma propriedade divina, e deu o penhor, a garantia do cumprimento da salvação.
O Espírito, portanto, é a santíssima garantia de que nossa salvação é verdadeira, irrevogável e assegurada por Deus. O crente é selado no momento da conversão, e esse selo não é removido, porque foi Deus quem o colocou. Jesus mesmo disse isso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versículos 16 ao 17. As palavras de Cristo são inconfundíveis. O Espírito fica para sempre com o verdadeiro cristão. Ele habita no cristão e não apenas visita. Se é o próprio Espírito de Deus quem sela, habita e garante a herança, então negar a segurança do cristão é duvidar da eficácia da obra do Espírito Santo, é acusar o Consolador de insuficiência. Por fim, devemos lembrar da cadeia de ouro da salvação, que inclui implicitamente a obra do Espírito na aplicação da redenção. Romanos 8,30 vai dizer: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aos olhos de Deus, os glorificados já estão incluídos no número de predestinados, porque não há falha na cadeia da salvação. O Espírito Santo aplica o chamado eficaz, sela a justificação e assegura a glorificação. A doutrina do Espírito Santo como penhor da herança e selo da salvação é um dos fundamentos mais fortes da segurança eterna do crente. O Espírito Santo não é um símbolo instável da fé. Ele é a pessoa divina que nos une a Cristo e nos guarda até o fim. Dizer que o crente pode perder a salvação após ter sido selado pelo Espírito é o mesmo que dizer que o selo de Deus pode ser quebrado, que sua garantia pode ser revogada, que seu penhor pode falhar. Mas isso é impossível. Deus não mente, Deus não falha, o que Ele sela permanece. Se essa exposição te edificou, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.